Bom dia, meus bandidões! Como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Essa aqui é a versão completa dessa obra. Ah, mas tem mais capítulos em inglês. Eu sei inglês? Não. Então, essa é a versão completa. Tamo junto e fui. Opa! Tudo bom com vocês? Uma obra nova pro canal. O homem ficou 2 dias sem aparecer aí, mas porque eu tava ocupado, dormindo. A narração tá um pouco diferente, mas me diz aí o que vocês acham. Se vocês gostar com essa narração, eu consigo trazer vídeo de até 1 hora, eu acho. Se não ficar com preguiça, é claro. Nessa obra, o nosso protagonista é o mais azarado de todos. Primeiro, ele foi traído pelo seu amigo. Depois, ele foi traído pela sua esposa. E os dois estavam conspirando para enganá-lo. E agora ele vira um aleijado, mas ninguém esperava que ele iria voltar com um super poder mais forte ainda. E é isso, é mais ou menos isso aí a obra mesmo. Tamo junto e fui! Enquanto isso, na cidade do Caminho Circular, umas pessoas lendo num pau grandão que hoje a família Zhao vai se casar. E quem vai casar é o Zhao Jian junto com a descendente da família imperial, a King He. Alguns dizendo que o Zhao Jian é um guerreiro do clã imortal, mas mesmo assim 2 guerreiros da família Qin acabaram morrendo, e até mesmo Qin, que se tornou aleijado, e ele era o melhor artista marcial da cidade. Jorginho falando que só se passou 1 mês e a ex-noiva dele já está casada com outro nome. Uma figurante fica falando que mulher não gostaria de casar com o senhorzão do clã imortal. Alguns ficam falando que o Zhao e a King He vão visitar o Qin, que ele está em coma. Enquanto isso, em um quarto dentro da residência do Qin, ele jogado na cama, ele tá lá de boca aberta com uma sombra estranha na sua cara. Zhao falando que ele era o orgulho da cidade desde que era criança. Com 3 anos descobriu que ele tinha uma fundação lendária, mas agora olha ele aí, deitado igual um merda, um aleijado caído. Tudo que ele precisou fazer foi entrar na região selvagem e fingir que estava trazendo ele de volta. Agora ele virou o marido da mulher dele e vai se casar com ela. E começa a rir que nem um maluco. Pega esse amigo pra vocês. A King He fica falando que ela é da linhagem real, está destinada a ser da supremacia. E a família aqui tem um débito com a família deles. Por isso que ela é casar à força por causa do pai dela. A família dele não passa de um cachorro pra ela. Ficar rindo, dizendo que com uma pequena emboscada que ela fez, conseguiu matar o pai dele, o avô dele e deixou ele aleijado. Ela está destinada a controlar os céus. Fica se agarrando no Zhao, falando que os dois são perfeitos um para o outro. Claro, são 2 traidores safados. Zhao fica falando que ela é realmente uma mulher com uma grande ambição. Definitivamente vai amar ela muito no futuro. Esse tem coragem, eu não tenho essa coragem não, boy. Os dois vão indo embora rindo. Uma hora dourada começa a circular o corpo do Qin. Ele escuta uma voz perguntando se ele quer viver. Aparece um dragão, um tigre e um papagaio falando com ele. E ele começa a flutuar, aqueles padrão de cultivo, né? O prota acorda já abrindo o bocão assustado. Começa a se levantar do lençol pra ver se tem certeza se tá vivo. Fica se tremendo, se perguntando se voltou pro passado. Mas pergunta por que ele não voltou antes da emboscada ou antes de terem saído da cidade. Fica muito puto, dizendo que o Zhao e a King He armaram uma armadilha pra eles, destruindo a família deles. Além disso, deixaram ele aleijado para que se pudesse se casar e trazer desgraça pra ele. Fala que na primeira vez que ele acordou, ele saiu correndo sem aceitar aquela situação. Então ele foi no palácio no dia do casamento, mas o Zhao tava lá com um sorriso com raiva na cara. Pensou que ia ser apenas humilhado, mas não foi apenas isso que aconteceu. No final, Zhao jogou ele no deserto sem um guarda-chuva. Mas foi naquela vez que conheceu a irmã mais nova da King He. Ela lhe salvou e cuidou dele por um bastante tempo até ele se curar. 10 anos depois, já recuperado, ele conseguiu obter uma grande chance na grande floresta e começou a treinar para o seu retorno. Mas para sua surpresa, algo aconteceu. Durante seu treinamento, a King He encontrou sua irmã mais nova e matou ela sem pena. Naquela hora ele ficou com muita raiva e decidiu que ia se vingar pela morte dela e foi para o palácio sozinho.
Mas quando chegou lá, descobriu que os dois já tinham partido, então voltou a cultivar de novo. Mas após King He e Zhang descobrirem que ele estava virando super-humano, voltaram a lhe perseguir. Naquela época, a King He já tinha se tornado imperatriz de todo o continente e Zhang já tinha se tornado Lorde do Clã Imortal. Nessa hora os dois se encontraram. O Zhang tava com um chifre na cabeça. O que será que aconteceu, hein, Zhang? Os dois foram bater de frente. Aquela porradaria normal toda vez que vai começar. Um falando vai pro inferno, outro falando que vou te matar. No final, ele estava em menor número. Foi cercado pelo Zhang e seu grupo. Zhang ficou falando que dessa vez ele não conseguiria fugir. Era bom ele ser um bom garoto e aceitar a morte logo. O Prota falou, mesmo que morra, ia levar todo mundo junto com ele. O Zhang e a King He nessa hora já ficaram com o cu trancado, não passava uma agulha. O Prota fez cosplay de bombinha de São João e explodiu. Foi assim que ele teve outra chance e agora vai fazer pagá-los por toda a dor que ele sofreu. E ele conseguiu um pedaço de papel, um pergaminho na grande região selvagem, chamado de Desolação Celestial. Um pergaminho que tem selado 108 bestas anciãs e 78 bestas divinas. Porra, pra que tanta besta assim, Prota? Me fala aí, hein? Ele já começa a preparar seu pergaminho pra começar a ler. Fala que considerando seu momento atual, ele só consegue despertar uma besta. Ele já começa a invocar ela. Um dragão vai aparecendo aos pouquinhos. E ele manda ele se erguer. O grande vazio, Jairus. Um dragão enorme começa a aparecer ao redor do seu corpo. O Prota fala que o Jairus tem o poder de fortalecer a carne e o osso, deixando mais resistente a um nível invencível, mesmo estando apenas na primeira camada espiritual. Fica rindo, dizendo que com esse poder é o suficiente para vingar a morte do seu pai e do seu avô. Manda eles se prepararem para aguentar sua ira. Um velhote já vem entrando, fica nervoso perguntando como ele pode estar em pé, por que ele está acordado. O Prota fala que esse é o irmão do seu pai. Mesmo sendo irmão, nunca pensou que ele estaria trabalhando com a King He para emboscá-los na grande região selvagem. Ele traiu a família Qin e se tornou um lacaio do Palácio Zhang, matando todos os membros da família. A velho vagabundo. O velho fica olhando sério para ver se o Qin ainda tá forte. Fala que por sorte os meridianos dele estão destruídos. Ele não passa de um aleijado inútil. Começa a dar um sorrisinho. Cai na gargalhada, falando para alguém que era considerado um gênio. Caiu ao ponto de ser um aleijado inútil. O Prota fala que um cachorro sempre vai ser um cachorro, mesmo mudando de dono. Mas mesmo caído, ele não vai perder para um cachorro velho. O velho já fica mandando dele calar a boca dele. Se esforçou tanto pelo bem da família, mas o que ele conseguiu no final? Nada. Forçaram ele a fazer o que ele fez. A família Qin agora será dele. O Prota já vai se levantando aos poucos, já mete aquele olhadão com raiva e começa a liberar aquela aura assassina que a gente gosta. O velho fica falando que isso foi tudo culpa dele. Hoje vai matá-lo. Quando chegar no inferno, manda dizer pro irmão dele que quem matou ele foi o próprio irmão. O Prota já dá-lhe uma bicuda na boca dele pra ajudar a garganta dele não ficar seca. Pra ele descansar um pouco, bota ele no chão, como ele é humilde. O velho começa a cuspir sangue. O Prota, como é muito humilde, fala que vai ajudar, dizendo que ele não passa de um verme. Mesmo assim, ele é gente boa. Fala que a partir de agora, ele nunca mais vai sentir nada. Nessa hora, digamos que o velho parte por uma vida melhor. Ou pior, já pega o casaco do velho, dizendo que agora ele não precisa, já que pra onde ele vai, ele não vai ter mais frio. Enquanto isso, no Palácio Real da capital da Espada Divina, vários pontinhos, eu acho que era pra ser pessoa, mas tava com preguiça de desenhar. Os guardinhas falando que o próximo noivo da princesa agora é do clã imortal. O Jorginho fica falando, imortal? Agora ninguém vai ousar mexer com eles. Os chefes dos guardas fiquem falando pra ninguém ficar conversando não, eles não são pagos pra isso. Enquanto isso, a empregada-chefe vai andando, mas eu tô achando ela um pouco alta. O que ela tá usando aí no pé, hein? Já chega na portinha falando, desculpa, vossa majestade, mas eu vim aqui lhe chamar. A King é lambendo o papel pra limpar a boca, manda elas entrarem, podem chegar aqui, cola aí, parça. Nessa hora a empregada-chefe fala que chegou o momento deles subirem no altar
voltar. A King é com seu sorrisinho maligno. Vamos, empregadinha. Enquanto isso, o Jorginho assoprando no chifre do Whindersson Nunes. O rei só de boa sentado no seu trono, com algumas pessoas do lado. King Rei e o Zão já vão chegando. Os dois traidores safados já fazem aquele cumprimento padrão de uma obra de cultivo e majestade, essas coisas aí. O rei fala que está entregando a mão da filha dele, deve tratá-la ela muito bem. Zão fica falando que sim, vossa majestade pode deixar comigo. Fala que enquanto viver nunca irá desapontá-la. Mas é aí que uma lança já vem voando trazendo fumaça, já acerta a porta e joga todos os Jorginhos e Cleitinhos pra cima. Até o chefe dos guardas é acertado no bucho, fica falando: ai meu pâncreas. O rei fica falando que hoje é um dia especial. Quem tem a coragem de ser imprudente assim? A King Rei já fica com a boca aberta. O Zão também fica falando com a boca aberta, dizendo que ele está aqui. Impossível. A lança já fica encostando no chão. O Prota já vem na sua pose fodona. Engraçado que aqui eles estão fora do palácio, mas na próxima cena eles estão dentro. Que é isso que aconteceu aqui? Prota fala que esse poder do Jairu é mesmo muito bom, mesmo ele estando na primeira camada de cultivo. Na sua vida passada, não conseguiu liberar todas as bestas do pergaminho, até o dia que acabou morrendo, e não sabe qual é o verdadeiro poder das outras bestas. O Zão fica nervoso, dizendo que o cultivo dele subiu. A King Rei fica falando que é impossível. Todos os meridianos deles estavam destruídos. Ele tinha se tornado um aleijado. Como isso é possível? Uma empregadinha já fica com as perninhas bambas com tamanho poder. Zão continua vendo o monstro vindo, falando que isso é impossível, não pode ser real. O rei fica falando que o Zão ainda é o descendente do clã mortal, não foi confiável para fazer isso. Além disso, agora o cultivo do Kim é bem maior que o dele. Fica dando um sorrisinho de nervoso. Fala que não convidou ele para o casamento, pois estava preocupado com sua saúde. Queria que ele ficasse descansando, mas parece que a sua preocupação não era necessária. O Prota, poucas ideias, já bota a lança na cara do rei, mandando ele parar com a hipocrisia. Se o pai dele não tivesse salvado o rei, ele já teria morrido há muito tempo. A sua família fez muito trabalho para ele e sempre ajudou, mas como ele retribuiu sua família, traindo eles? Fala que Zão e a King Rei conspiraram para matar seu pai e seu avô na grande região selvagem. O ódio que ele está sentindo hoje é muito grande para deixá-lo viver. Os figurantes ficam cochichando, falando que isso aconteceu. Não acredito, que babado. O Zão fica todo pagando de bravinho, mandando ele calar a boca, dizendo que subestimou ele. Nunca pensou que ele iria fingir que estava machucado, mas mesmo assim não está no nível dele ainda. Prota fala que se ele acha que é forte, ele pode tentar. Já começa a liberar o poder da sua aura dourada. Os guardinhas já ficam dizendo que precisam proteger o rei. O rei fica falando que o Zão é forte. Além disso, ele tem a linhagem mortal. Manda o Zão não levar muito a sério. Afinal, a família do Kim já fez grandes contribuição. Vão dar uma pena leve pra ele. Apenas destruir o cultivo e dar uma pequena punição. O Zão fica rindo, dizendo que sim. O Prota já fica com seu sorrisinho maligno, falando uma pequena punição. Venha que eu tô querendo ver como vão puni-lo. O Zão já fica usando sua aurinha verde e invoca a espada xamã verde, a arma de classe mortal de primeiro grau. A King já fica babando do ovo, falando que essa é herança da família Zão. Jorginho fica falando que realmente é uma arma imortal. Caramba, nunca vi. O Cleitinho fica falando que ele é digno de ser um descendente. Ninguém pode lidar com isso agora. Zão fica falando que mesmo que ele tenha essa lança, não passa de uma arma normal. Já vem vindo pra cima correndinho com sua espadinha verde. O Prota fala que esse momento é uma oportunidade. Pode agora testar o seu novo poder. Já manda o Jairo se erguer. Erga-se. Já prepara o seu golpe de lança com Jairos na ponta. Acaba com o ataque do Zão muito facilmente. E a sua lança é tão especial que ela consegue fazer uma curva no céu. Zão fica dizendo não me subestime e vai se virando aos poucos. Já se vira tentando defender a lança curvada, mas fica nervoso, perguntando como isso é possível. A minha espada está rachando, dizendo que a espada dele é de ranking mortal. Como ela pode quebrar? A espada já quebra, acertando ele no peito. Ele já fica atravessado pela lança. Isso é bom de se ver, cara, que gostoso. Os figurantes já ficam tudo de boca aberta, falando como assim? Isso
ser impossível. O rei já fica assustado, dizendo que ele é tão forte assim, não acredito. A King He também fica falando, como assim? Ele não era pra ser desse jeito. Manda o Zão se levantar, dizendo que nunca vai aceitar ele perder pro Kim, pra esse merda. O Prota fala que esse cara é o descendente do clã imortal. O Zão fica tentando tirar a lança, mas não consegue. O Prota fala que este bom genro que a família real escolheu, cadê o orgulho dele? Fraco e vulnerável. Não passa de um lixo. Zão fica falando que a lança dele é extraordinária. Conseguir quebrar a arma dele imortal, isso foi inesperado. Perguntar onde a família dele escondia essa arma tão boa. O Prota já limpa o sangue de cachorro da sua lança, dizendo que a lança do deus da guerra foi banhada com sangue da sua família durante anos. É comparável com uma arma imortal de segundo rank. Pensativo, diz que o poder divino do Jairus pode ser integrado na arma para fortalecê-la também. As armas são divididas em duas classes, armas imortais e armas mortais. Neste momento, a lança de deus dele tem o poder de uma arma imortal de segundo rank. O rei já fica lá todo tremedinho, falando que a família Kim escondia uma arma imortal. É impossível. Cada movimento da família Kim estava sob a sua vigilância. Poderia ser que ele conseguiu na grande região selvagem. Pensativo, diz que vai continuar observando para ver se ele tem mais alguma coisa escondido. Fala que o Zão realmente não consegue lidar com Kim. Estava errado em deixar a filha dele se casar com ele. Zão já fica nervoso, dizendo, não, imperador, peraí, eu não acabei. Já fica bravinho e começa a tirar aquele grito para ganhar um poderzinho de família. Aparece um olho na sua testa, dizendo que subestimou o Kim, mas não pode se esquecer que ele é descendente do clã imortal. Já vem vindo pra cima, dizendo que ele nunca vai conseguir ganhar dele. O Prota, poucas ideias, já acerta um socão em cheio na cara do Zão, faz ele sair voando em câmera lenta arrastando o corpo, dizendo que ele é muito irritante. Zão já fica jogado no chão igual um pedaço de cocô. O Prota pisa no pedaço de merda e ele fica gritando só porque pisaram nele. Prota fala que ele conspirou para matar o pai dele, o avô, então hoje vai pagar o débito com sangue. Já começa a preparar seu espeto contra cachorros traidores. Manda ele pro inferno agora mesmo. King He fica gritando, papai, salva ele. O rei fica apenas pianinho, que ele não vai conseguir fazer nada mesmo. O Zão fica gritando, alguém me salva, por favor, rápido. Quando Kim estava terminando de acertar sua espada, já veio uma mãozinha para acertar a ponta da sua lança. Aparece um cara bombado com uma armadura de besouro, mas o braço do Zão ainda vai embora, pelo menos uma parte já foi. O Prota fala que esse cara tem muita força bruta. Quem é ele? O guerreiro besouro já fica de 4 segurando o jovem mestre cocô dele. O bicho é tão grande que uma mão dá pra soltar o Zão no chão. Fala que o Kim é uma pessoa capaz, mas como ele ousa agir de forma selvagem na cidade imperial. Esse é o Yuji, não do PlayStation, mas é o Yuji, um protetor do rei. Prota fala que o Yuji é o guarda-costas pessoal do rei. Ele é bem treinado e já é um mestre na segunda camada. King He fica pedindo pro tio dela matar o Kim. Ele é um lixo. O rei fala que o Kim não respeita a lei. Ele é arrogante e machucou as pessoas. Ele deveria ser executado pelos crimes, mas julgando pelo que a família dele já fez, vão dar uma pena leve. Manda apenas arrancar um braço e destruir a base de cultivo dele. Esse rei quer foder o Prota de qualquer forma, né? O Yuji fica rindo, dizendo que entendeu. Já começa igual o touro a arranhar o chão e já dá um pulo pra cima do Kim. O Prota fala que ele é muito rapidinho, hein? Mas já toma um socão no meio do bucho, sendo jogado pra trás. Faz aquela cara de dor. Ai, meu pâncreas. Yuji já vem pra cima com os dentes amarelos. Escove um dente, cuidado com o café, hein, gente. Já vem com suas garrinhas de grilo, falando que agora ele já era, agora morre. Prota, poucas ideias, já começa a usar o seu poder do Jairus e afasta a mão do besouro grande pra trás. O besouro já fica nervoso, falando, como assim? O que foi isso? O Prota já tá com um dragãozão roxo ao redor dele. O Yuji fica perguntando, o que é isso que eu tô vendo? Isso é real? O Prota segura no braço dele, falando que quem já era
É ele mesmo. Já usa a força do gyro pra arrancar os braços do Yuji fora. O Yuji vai caindo gritando só porque arrancaram um braço dele. Fica jogado no chão e o Prota caindo em câmera lenta com os cabelos balançando. Já pega a lança dele de volta, falando que agora ele vai ser o próximo. Já fica com cara de raiva, mandando o rei nem pensar que vai escapar. O rei já fica fazendo pose de bravinho, dizendo que ele é muito bom. Parece que ele está sob a proteção, mas acabou esquecendo que o poder da família real não é tão pequeno. Vários guardas já começam a aparecer e ficam cercando o Kim com seus escudos e lanças. Os guardiães ficam falando que hoje o Kim vai para o inferno. O Prota fica preparando seu golpe rindo, perguntando se esse é o poder da família imperial. Fala que está sendo subestimado, não mostrou todo o seu poder. Já começa a passar que nem a luz por todos os guardas, cortando todos um por um. E já agarra no pescoço do rei, que já fica perguntando o que é isso, como assim? Prota já fica com seu olhinho da maldade. A King Rei já fica gritando: papai, o que é isso? Toma, otário, agora vocês vão tomar. Os guardiões já ficam dizendo: imperador, não faz isso, por favor. O rei fica falando pra ele pensar direito. Os guardas divinos estão aqui por toda parte. Já estão na segunda camada. Mesmo se matá-lo, não será capaz de sair com vida. O Prota manda ele não se preocupar com isso. Não é problema dele. Pensativo, diz que esse lugar ainda é igual da sua vida anterior. Os guardas divinos estão vestindo uma armadura de ferro misterioso, o que o torna letal. Mas eles têm uma fraqueza fatal, que é ter pouca velocidade. Já começa a apertar com um pouquinho mais de força o pescoço do rei. O rei já fica com os olhos esbugalhados, quase morrendo. O rei fica perguntando se ele vai mesmo fazer isso. O Prota dá seu sorriso da maldade e manda ir pro cachorro velho pro inferno. Uma luz já começa a ficar brilhando no céu. O Prota fala que isso é uma ameaça poderosa. Uma pessoa já aparece falando para o Kim ser racional e perdoar o rei. O Prota fala que essa pessoa está no domínio espiritual, mas não tinha uma pessoa assim na sua vida passada. A pessoa que vai aparecendo tem 5 olhos e uma asa de anjo. Se apresenta dizendo que é o comandante do clã imortal, Huan. Fala que o clã imortal tem muitos laços com a família real. Pergunta se pode deixar ele viver. O Zão, todo arrebentado, fica pedindo pro tio matar o Kim. O rei fica rindo, dizendo que agora ele não vai conseguir morrer hoje. Ha. O Prota fica pensativo, dizendo que o clã imortal está aqui. Isso é uma droga, ainda está fraco para lutar contra ele. Huan fica falando que os imortais sempre cuidaram da raça humana, mas o que ele fez hoje ainda é perdoável, não vai fazer nada contra ele. Mas já o Zão, como ele pode, um descendente de um clã imortal, fazer coisas tão desprezíveis? Quando ele voltar, terá as leis da família à espera dele. Fala que o rei hoje não honrou o nome do seu ancestral. O que aconteceu é tudo culpa dele. Você pode expor tudo aqui se desejar o que aconteceu. O rei fica se gabando, dizendo que vai fazer isso sim. Obrigado, imortal. O Huan já começa a abrir seus olhinhos, mandando o Kim soltar ele com uma sorrisadinha maligna na cara. O Prota já começa a ficar se tremendo, vendo aqueles 5 olhos abertos. Mas ele não vai parar assim. Já começa a liberar o poder dos gyros das suas costas. A sua mão começa a soltar o pescoço do rei. O Prota fala que esta pressão de alguém na nona camada do reino de espiritual. Mas o Prota fica muito puto, dizendo que só essa aura assustadora não vai conseguir lhe assustar. Já começa a liberar toda a sua energia, pegando o pescoço do rei mais uma vez. Huan fica nervoso, dizendo que ele mesmo estando na primeira camada, como ele pode se livrar da sua pressão? O Prota fala já que o imortal pediu para deixá-lo ir, então vai deixar, mas acaba quebrando o pescoço dele sem querer para ajudar. O rei fica gritando ainda antes de morrer com o pescoço todo quebradinho. Ainda bem. A King Rei fica gritando: não, papai, como assim? O Zão fica nervoso, apenas com cara de bosta. Os figurantes ficam tudo nervoso, dizendo que ele realmente matou o imperador. Os guardas ainda tentam vir pra cima. O Huan fica nervoso, dizendo que esse garoto realmente conseguiu uma grande oportunidade na região selvagem, senão ele não conseguiria fazer isso. O Prota já segura no corpo do rei, perguntando, já que ele quer tanto, o imperador vai ajudar. Joga o rei de volta, mandando ele ficar com ele. O Huan já usa sua asa para segurar o rei morto.
O Prota já aproveita para sair correndo, dizendo que eles têm um longo caminho pela frente, depois se encontram. Mas o Juan já começa a usar sua aura para pressionar mais uma vez o Kim. Fala que ele realmente achou que conseguiria fugir das suas mãos, foi muita inocência da parte dele. O Prota fala que ele está usando uma aura acima de antes. Este componente mortal é realmente problemático. Já começa a ativar o poder dos gyros e um grande dragão começa a aparecer de novo. Ele consegue se livrar mais uma vez, já pega a sua lança e já manda 2 ataques na direção do Zão e da King He. Os dois já ficam todos cagadinhos de medo. Juan fica falando que essa habilidade foi insignificante, já usa o seu poderzinho para proteger os dois traidores safados. O Prota já aproveita para sair correndo, mandando dizer adeus, idiota. O Juan fica falando que já disse uma vez, ele não vai conseguir fugir. O Prota fica rindo, dizendo que ele acha isso mesmo. O Zão está realmente ferido, se ele continuar perseguindo, ele vai morrer. O que ele acha que é mais importante, uma perseguição ou a vida desse lixo de merda? O Zão fica pedindo, titio, por favor me salve antes de eu ir de BF. O Juan fica rindo, dizendo que esse garoto realmente é muito interessante. Dessa vez vai deixar ele fugir, mas não vai ter uma próxima. Já começa a usar seu poderzinho de cura para ajudar o Zão. Fala que com isso os ferimentos dele agora não são tão graves. Zão fica dizendo pro tio que se não se vingar desse assunto não vai conseguir dormir. Juan manda ele não se preocupar, o segundo tio dele vai vingá-lo. Aí dá aquela olhadinha para trás pro rei todo abestado morto, fica rindo, dizendo que o rei realmente era um imprestável, que rei inútil. A King He já fica chorando, sniff, sniff, sniff. Achei foi pouco, sua otária. Juan já fala que o pai dela está morto. A partir de agora, ela vai ter que ajudar o marido dela. Pergunta se ela entendeu. A King toda agora caladinha fala, entendi, tio. Juan fala que o povo da dinastia precisa escutá-lo. O imperador foi morto. Dito isso, a dinastia divina agora está temporariamente sob o comando do seu clã imortal. Todos precisam fazer o melhor para prender o Kim e continuarem vivos. Os guardiões ficam dizendo, princesa, o que a gente faz? A King He fica serrando os dentes, que ela não pode fazer mais nada. Manda eles obedecerem o que o clã imortal pediu. Juan fica rindo, dizendo que ela entende bem, né, cachorrinha? Ele não falou isso, mas ele queria. O Prota correndo que nem doido pela floresta. Floresta não, pelo barro, que não tem floresta. Pensativo, diz que matou o rei. E com certeza a dinastia não vai parar de lhe perseguir até conseguirem lhe pegar. Não pode mais ficar nesse local. Mas por que o Juan apareceu? Isso está diferente da sua vida passada. Não importa. Mesmo tendo sido capaz de matar o rei, já foi bom pra ele. Vai deixar os outros dois vivos mais um pouquinho, mas eles não vão escapar. Já sai pulando pelas pedras que nem um maluco. E no céu tem um pombo da cabeça branca. Mas o pombo é assim, eu acho, né? As notícias que começaram a ser espalhadas era que o Kim era um assassino vagabundo e traiçoeiro, maldito e pilantra. Quem achasse ele poderia matar sem pensar 2 vezes. E aquele que conseguir matar o Kim será recompensado com 10.000 moedas e um terreno na cidade. Algumas carrocinhas no meio da estrada e algumas pessoas juntas. Nosso Prota escondido lá no meio de todos. Uma garota fica olhando pra ele com uma cara suspeita. O Prota pensativo diz que a dinastia da espada publicou uma recompensa para lhe matar. Agora sua prioridade é sair temporariamente daí e ficar na dinastia do céu nebuloso. É uma dinastia da espada, tem 100 cidades. E é considerada pequena em comparação com a dinastia do céu nebuloso. A dinastia do céu nebuloso tem 1000 cidades e incontáveis seitas poderosas, além de grandes famílias. Comparado com isso, a dinastia da espada divina é como se fosse o oceano perto de uma pequena gota. É o contrário, isso aí, é o contrário, falei errado. Ficar rindo, mandando o Zão e a King He esperar por ele. Logo ele volta para destruir os dois completamente. A garota fica falando com a avó dela porque ele deixou alguém como ele entrar na carruagem. Só de olhar para a aparência dele já dá pra ver que ele não é uma boa pessoa. O velho manda sua pequena Rui não julgar pela aparência. Mesmo ele parecendo uma pessoa má, ele possui incríveis músculos e ossos. Será de grande ajuda. Desta vez eles estão voltando para a cidade do céu nebuloso, a capital da dinastia. No caminho existem muitos perigos.
e com uma pessoa forte no grupo, estarão mais seguros. A Yui fica falando que o avô dela já é o soberano do Palácio Zen. Quem teria coragem de ameaçar a segurança deles? O Prota só com seu ouvidinho esticando, pensativo, diz que não sabia que esse velho era o soberano do Palácio Zen. O soberano Zen lutou contra muitos inimigos demoníacos e derrotou todos com seus ossos de ferros. Ele é considerado um grande herói da raça humana, mas mesmo assim é uma pena que na sua vida passada ele morreu, já que a dinastia da Espada Divina se juntou com o clã imortal e destruiu a dinastia do Céu Nebuloso. Prota pensativo diz que agora está na mesma carruagem que ele, realmente deve ser o destino. A garota fica perguntando por que ele está olhando para ela assim. O Prota manda ela ficar quieta, não é nada. Ela fica bravinha, falando que esse cara tem uma atitude muito rude, está ficando com muita raiva dele. Do lado de fora, algumas mulheres com uma cara medonha e umas espadas grandes, maior que elas. Os cavalos já começam a ficar nervoso. Jorginho, que tá comandando os cavalos, fala que estão chegando na dinastia do Céu Nebuloso. Faltam só umas 100 milhas, que isso dá quase 1 bilhão de quilômetros. O soberano Zen manda ele se apressar. Precisam chegar o mais rápido possível para evitarem problemas. Pergunta se o jovenzinho não acha que isso também é bom pra ele. O Prota pensativo fala que ele merece. Com um olhar já deve saber quem ele é. Deve ser um velho muito esperto. Mas do nada, umas flechas começam a vir. Uma acerta no peito do cavalo e faz ele morrer. Ainda bem que só acertou uma, né? Todo mundo que tá dentro da carroça já fica se balançando porque os cavalos parou. O Prota fica se perguntando o que tá acontecendo. A garota Rui também fica perguntando o que aconteceu. Do nada, a espada dos Abusa já vem vindo com uma corrente na direção da carroça. E ela banda a carroça no meio. Depois ela volta flutuando como se não tivesse acontecido nada. A mulher fica rindo, dizendo que foi ordenada arrancar a cabeça do Soberano Zen. O Soberano Zen manda todos terem cuidado. Ela é da seita assassina da Morte Silenciosa, que fica na dinastia do Céu Nebuloso. Prota pensativo diz: Morte Silenciosa, hein? Eu conheço esse nome. É a famosa força de assassino da dinastia do Céu Nebuloso, onde só tem fortes. A mulher do espadão já fica com a sua liga pra fora, mandando agora ele morrer silenciosamente. O Soberano Zen fala que faz muito tempo que a seita Morte Silenciosa despreza esse velho, mas sozinha ela acha mesmo que vai conseguir matá-lo. A garota do espadão fala que não está sozinha, ela não é tão burra assim, mas no céu já tem uma luzinha brilhando. O Prota percebe e fala que isso não é bom, não é? Já manda todo mundo ter cuidado, mas ele puxa sua lança e defende a flecha. O velho já fica surpreso, falando: moleque esperto, hein? O Prota fala que isso é uma flecha solar, porque ela pega fogo, por isso que é solar. Ele corta a flecha no meio. Não sei por que se ele defendeu a flecha de frente, mas tudo bem. Faz aquelas suas ondinhas com tanta força da sua lança. Dá aquela respirada falando: o homem é bom mesmo, hein? A garota com pince na boca fala que ele realmente é bom. Conseguiu parar a flecha dela solar. Eu não sei onde, em cima do que ela tá aí, mas é forte, hein? Já desce com os peitão balançando. Não sei porquê, mas tudo bem. O velho fica nervoso falando: flecha solar. Apenas o arco divino solar pode fazer isso. É uma das 3 armas divinas de assassinato. Fala que para matar esse velho, eles realmente estão se esforçando. Mas se vão conseguir ou não, é outra história. Manda as 2 garotas prestarem atenção no que ele vai falar. Ele vai permitir morrer para essas 2, mas antes ele quer que deixe os outros irem embora em segurança. A neta Rui já fica gritando: não, vovô, não posso aceitar isso. A garota do espadão fala que aceita o seu termo, será algo simples de cumprir. Prota já bota a mão na cara do velho, mandando ele parar de falar com elas e deixar isso com ele. É muito cedo para esse velho morrer ainda. Vai proteger esse velhote, não importa como. Já começa a liberar seu poderzinho. A garota da flecha fica falando que vai cumprir o desejo dele se ele quer morrer. O Prota fala que antes disso quer saber o nome das 2. Ele não mata pessoas sem nome. Um homem honrado. Esse aqui é o verdadeiro exemplo de pessoa. A garota da flecha fala que seu nome é Yui.
da Seita da Morte. A outra diz que é Yusi, da Seita da Morte também. O prota fala que as duas são irmãs do clã Yu. Na sua vida passada, depois da destruição do Céu Nebuloso, as duas irmãs entraram na grande região selvagem para procurar por oportunidades e ganharem uma grande reputação. É uma pena que no final as duas acabaram mortas pelo Zão pensativo. Diz que seria interessante ter as duas sob o seu comando. O que você vai fazer, seu safado? A Yusi já começa a usar seu espadão, mandando ele sofrer com a morte. O prota já fica rindo, mandando ela vir com tudo. Já joga sua lança também. As duas batem de frente. Aquela padrão de começo de luta, tá ligado? Os ataques são tão fortes que ficam levantando poeira pra tudo que é lado. O prota fala que isso é interessante. A lança dos deus da guerra da família dele é quase igual ao poder dessa espada dela. A Yusi já vem pra cima com seu espadão e os olhos vermelhos na maldade. O prota já consegue defender, mas o chão não aguenta, que é tanta força. Yusi fala que essa lança do deus da guerra é muito interessante. Aí o Rui já vai preparando outra flecha, dizendo que é sorte dele ter desbloqueado a primeira vez, mas aquele ataque só tinha 30% do seu poder. Agora ela vai estar usando 100%, com certeza ele não vai escapar dessa. Aí o Si já desvia da flechada, dizendo que ele está na primeira camada. Mesmo assim conseguiu defender 2 ataques da espada dela. Com certeza ele tem um truque na manga, mas é uma pena que a diferença entre domínios seja muito grande. Só isso não vai adiantar. Ela já começa a concentrar todo o seu poder na sua espadona. Começa a usar sua arte marcial de classe nobre, corte divino, fazendo a sua espada crescer um pouquinho. O prota já manda o seu Gyros erguer-se. O Gyros já aparece boladão como sempre e usa suas asas para defender a espada gigante. O prota fica defendendo apenas com um sorrisinho na cara. A Yusi fala que mesmo sozinho ele não vai conseguir aguentar o seu ataque. O Gyros começa a rachar aos poucos e ele se quebra, ficando em pedacinhos. O prota desvia, dando os mortalzinhos pra trás. Sai fazendo um bocado de drift até chegar perto do matinho. Pensativo, diz que mesmo tendo ativado seu espírito do Gyros, a sua base de cultivo ainda é muito baixa. Mas fica rindo, dizendo que tem algo de errado com a habilidade marcial dela. E o Si fica mandando ele não falar bobagem. É uma arte marcial de família. O prota fala que a habilidade marcial dela está incompleta. Por causa disso, ela não consegue extrair todo o poder profundo que ela tem. Nas suas mãos, é apenas uma habilidade de classe mortal. Que peninha. E o Si já começa a dar vários ataques sem deixar ele falar. O prota apenas fecha os olhos, porque quem não sabe cego tem mais vantagem para desviar. E começa a desviar de todos os ataques que antes eram cortes e já virou redemoinho. Não sei como, mas tudo bem. Ele já faz a sua lança passar do ladinho da espadona da Yusi e bota ela entre o pescoço e o peito dela. Yusi já fica nervosa vendo aquela lança pertinho da sua garganta. O prota fala que foi como disse, a habilidade marcial dela está incompleta, então é fácil de desviar daquilo. Aí o Rui fica preparando sua flechinha, mandando soltar sua irmã. O prota dá apenas aquela olhada gostosinha, fala que pode ajudá-la a completar sua habilidade marcial, mas tem um pedido para isso. E o Si fica falando que não tem necessidade, como perdeu, prefere morrer. Ele pode matá-la, manda a irmã dela deixar ela para trás e matar todos os outros, completar a missão delas. E o Rui fica nervosa, sem saber o que ela faz nessa hora. O prota pensativo diz que as duas têm um ótimo relacionamento. Aí o Rui está hesitando em atacar. A garota e o Rui fica dizendo que ele é tão forte como pode. O soberano Zen, que era pra ser muito apelão, agora só um velho fraco, falando que esse garoto da família Kim é realmente incrível. Parece que a viagem que ele fez deu muito certo. Realmente, ele é muito bom. O prota já começa a enfiar mais forte a lança, fazendo um cortezinho na garganta dela. E o Rui joga o seu arco no chão, pedindo pra soltar. Está disposta a morrer no lugar da sua irmã. O prota fica pensativo e tira a lança do pescoço dela, como ele é humilde. Fala que a seita da morte silenciosa é desprezível e se envergonha. Mesmo mostrando afeição por vocês, eles vão descartá-las no momento que elas cometerem um erro. Pergunta se ela realmente deseja ficar pra sempre nesse tipo de seita. E o Si fica perguntando como ele sabe disso. O prota fala que é porque ele segue o Dr. Fran, tô zoando. Diz que sabe também que o patriarca da seita da morte silenciosa gosta dela, por isso que ele poupa. E o Si fica falando que isso é impossível. As pessoas
pessoas que ele matou no passado eram controladas pela morte silenciosa, como se fossem pessoas marionetes, cheias de ressentimentos que viviam sendo torturadas. E o Rui fica falando que isso é impossível. O mestre dela só mata aqueles que devem ser mortos. Ele nunca mata pessoas inocentes. O Prota fala que se esse é o caso, elas mesmo podem checar essas informações. Pensativo, diz que as irmãs Yu não sabem nada sobre a seita da morte silenciosa. O que ele disse vai deixá-las suspeitas e é apenas uma questão de tempo até as irmãs serem usadas por ele também. Diz que agora vai dar uma escolha para as duas. Saiam da seita da morte silenciosa e podem se render para ele. Yusi fica rindo, dizendo que ele só pode estar de piada com ela. Se ele conhece o poder da seita da morte silenciosa, assim que saírem, vão ser mortas. Elas só têm uma vida. Pergunta como ele vai conseguir proteger as duas. O Prota manda elas não se preocuparem com isso. Vai dar tempo para as duas pensarem. Depois que elas pensarem, podem vir quando quiser se encontrar com ele. Estará na maior pousada da capital da dinastia do Céu Nebuloso. Yusi fica brabo, dizendo que ele teve a chance de matar ela, mas virou as costas e deixou as duas irem embora. Não tem medo de ser atacado. Prota fica rindo, dizendo que elas podem tentar a sorte. Yusi já fica nervosa sem saber o que fazer. E o Rui fala que nunca vai ficar devendo um favor. Hoje teve sorte, mas na próxima vez que encontrarem o Soberano Zen, vão matar ele sem pensar duas vezes. Mesmo se ele chegar na dinastia do Céu Nebuloso, ele nunca estará seguro. Promete que a seita da morte silenciosa tem centenas de formas de matá-lo. As duas já vão embora, fazendo aquela desaparição de assassino. O velhote dá aquela respirada funda e aquela engolida em seco. A garota já fica toda coradinha, agradecendo pelo que ele fez. O Prota fala que é uma grande honra ter a linda neta do Soberano Zen e agradecendo. Pergunta por que o Soberano Zen não entrega a mão da sua neta em noivado. A neta dele já fica toda nervosa, perguntando o que ele tá fazendo. O Soberano Zen fala que a base de cultivo dele é muito boa, dá até pra chamar de gênio. Em termos de coragem, seria muito melhor que ele na dinastia do Céu Nebuloso. Considerando o que ele fez hoje, é mais que o suficiente pra ele aceitar isso. Naruto fica pensando assim, como assim? Eu ouvi certo? Ouvi? Pergunta se ele é o Kin que está sendo procurado pela dinastia da espada divina. Pergunta se o avô dela já sabia disso tudo e não contou nada. O avô dela fala que ela é bem lentinha para uma neta dele. Fala que se o Kin realmente pretende se casar com a neta dele, ele vai aceitar na mesma hora. A neta Rui fica nervosa, dizendo que ainda não decidiu nada. O Prota manda ela não levar a sério, era apenas uma brincadeira. Ela na mesma hora cai para trás. Chama o Soberano Zen pra ir embora logo. Precisam chegar logo na pousada, quer descansar. A neta Rui fica brabinha porque brincou com ela. Se sente como se não fosse digna dele. Finalmente, depois de um dia, eles chegam na dinastia do Céu Nebuloso. As pessoas já ficam dizendo bem-vindo, Soberano Zen, que agora é fraco como um idoso velho. O careca fica falando que é realmente o Soberano Zen. Alguns ficam dizendo, olha, é a princesa Rui. Ao lado dele, nossa, que lindinha. Uma pessoa já vem saindo da multidão, falando, Soberano Zen, você finalmente chegou. Esse é o Huang. Fala que o pai dele sentiu muita falta do velho. O Soberano Zen fica dizendo que faz muito tempo que não vê o pai dele. Huang fica dizendo que faz muito tempo sentiu a falta dela. A neta Rui fica falando que eles não se conhecem tão bem pra agirem assim. Huang Fei fala que os dois são amor de infância, até combinaram de se casar quando era criança. Por que ela está falando isso? O Prota fica rindo, dizendo que esse é o noivo dela. Ele realmente é talentoso. Huang fica se gabando, dizendo que não precisa ser elogiado, eu sei que eu sou foda. A neta Rui começa a ficar brabinha, dizendo que está caindo no bait. Já dá uma risadinha maligna. Começa a se esfregar no Kim, perguntando se o querido dela ficou brabo com isso. O Prota pensativo, diz que essa garota está se vingando pela brincadeira que ele fez. O Soberano fica apenas rindo, dando aquela risadinha boba. Huang já fica braba, dizendo como pode a sua irmã ter sido levada. A neta Rui fala que vai apresentá-lo. Este é o seu verdadeiro amor. Huang já fica muito brabo, mandando ela parar de provocá-lo e não acredita nisso. A neta Rui fica dizendo que decidiram secretamente viverem sua vida juntos e vão se casar logo logo. Huang já começa a ficar todo bravinho, que as veias vão saltar.
gritando, não consegue nem tancar e quebra o seu leque, dizendo que acredita que eles estejam cansados da viagem. Não deve ser verdade, ele já prepara um banquete pra isso. Manda o Soberano Zen não se preocupar, o sobrinho dele vai cuidar dele. O Soberano Zen fica apenas rindo, dizendo que tudo bem, ele tá com fominha. Dentro da cidade do céu nebuloso, olha, tem um trike e uns dinossauros. Era pra ser umas bestas, mas é dinossauro, tenho certeza. As pessoas ficam olhando a pata e falam, nossa, tem 4 dedos. Elas não falam isso, mas elas queriam. Se fosse eu, falaria. A Neta Rui fica dizendo que faz muito tempo, desde a última vez que esteve aqui. Os dois no banco de trás ficam apenas caladinhos, sem saber de nada. Huang começa a pagar de doido, falando que não conhece, mas vai deixar bem claro. A Neta Rui é a mulher dele, todo nervosinho. Já começa a gritar na cara do Prota, dizendo que aconselha ele a sumir da cidade o mais rápido possível. Ele tem uma noite, se ainda estiver no cidade amanhã, ele vai ser um homem morto. O Prota fica rindo, dizendo, sair da cidade? Eu vou sair, mas ainda vai demorar algum tempo pra isso. Fala que vai ficar aqui até ele terminar seu casamento com a Neta Rui e ter um filho com ela. O bicho joga fogo na lenha, esse vagabundo, ó. O Wang já começa a imaginar a cena. O bebezinho já nasce até de cabelo branco. Começa a ficar nervosinho que não pode permitir isso. Pergunta se ele está procurando a morte. Ele não pode ser arrogante por isso. O Prota fala que não é arrogante, porque ele é mais forte. Se for mais forte que ele, então pode tentar matá-lo. O Wang já fica todo nervosinho, mandando o pirralho esperar por ele que ele vai se vingar. O Prota pensativo diz que aquela Neta Rui só está lhe causando problemas, mas vai entrar na brincadeira. Assim que chegam no local onde vende vários artefatos divinos, tem uma chama e o Wang já vai descendo. Cadê a escada desse bicho, mano? Manda o Soberano e a Neta Rui descer. Eles chegaram no local. O Soberano fala que é como esperado da seita dos artefatos. É realmente a maior da cidade. Só a decoração do local já é um artefato de classe mortal. Claro, é o martelo do Thor ali, pô, lá. A Neta Rui já fica toda de bico. O Wang fala que o Soberano Zen tem bons olhos. A decoração da porta foi feita pelo pai dele. É apenas um artefato de classe mortal, nem é digna de ser mencionada. Começa a se gabar o bichão. Manda virem com ele, que vai mostrar o local. Diz que seu pai saiu para resolver alguns assuntos importantes e ainda não retornou. Até ele voltar, vai ficar entretendo o Soberano Zen. Manda esperar um pouco, que vai pedir para comida chegar aqui para eles. O iFood traz. O Prota fica olhando no local, pensando que realmente é muito luxuoso. Já começa a entregar uns fatias de picanha que o nosso presidente mandou pra eles. O Wang já vem trazendo mais, dizendo que ainda não acabou não, aqui o pai é rico. Traz a carne do Luffy no prato. Manda a Neta Rui comer. Isto é carne do dragão terrestre. Tem um excelente efeito para refinar o corpo de artistas marciais. E fez questão de trazer pra ela, sem se importar com o trabalho. O Prota já puxa a carne, dizendo que parece deliciosa. O Wang já fica nervoso, dizendo que não trouxe isso pra ele. O Prota já mete o tapão na mão dele. O Wang já fica nervoso, se perguntando de onde veio tamanha força. Só com um tapinha fez isso. O Prota com poucos segundos já devorou a carne, já fica fazendo nham nham nham, que bom. Os olhos dele já ficam brilhando. Ele começa a ganhar muita energia no seu corpo. Fala que isso realmente é incrível. E já começa a devorar toda a comida que tem na mesa. O Wang já fica falando que esse sobrinho tem ótimas notícias para contar. O Soberano Zen fica mandando ele falar o que seria, meu jovem. Wang fala que ele ainda não sabe, mas algum tempo atrás o sobrinho dele despertou a chama sagrada de 5º grau e agora é adorado pelo ancestral Qixian. Nessa hora, o Soberano Zen ficou nervoso. A Neta Rui também ficou nervosa com a boca aberta. Wang fala que o mestre dele também sabe sobre o casamento entre ele e a irmã Rui. Ele virá pessoalmente para a cidade nebulosa daqui a alguns dias para conversar sobre isso. Os dois nessa hora não conseguem falar nada. O Prota pensativo fala que isso é inesperado. Esse cara conseguiu despertar uma chama sagrada. A chama sagrada é um único poder que são despertados por poucos artistas marciais entre o céu e a terra. A chama sagrada é dividida em 9 graus, sendo o 1º grau a pior e a de 9º grau a mais forte de todas. Quando o artista marcial desperta uma chama sagrada, ele pode se tornar um alquimista
a profissão mais nobre em todo o continente. Mas mesmo o Huang tendo despertado uma chama sagrada de 5º grau, ainda assim é algo raro na dinastia do Céu Nebuloso. E além disso, o ancestral Qin Xian é muito talentoso. Além de ter despertado uma chama sagrada de 6º grau, o seu cultivo está no auge do domínio espiritual. Pode-se dizer que na dinastia do Céu Nebuloso, ele é considerado um figurão difícil de se lidar. Huang fala que o mestre já prometeu que vai organizar um casamento inesquecível para ela. Nessa hora, o soberano fica calado, pensativo. Ele diz que as coisas ficaram problemáticas, não sabe como vai lidar com isso. O prota vai indo embora sobre a luz da lanterna, que eu não sei como essa lanterna tá cedo, mas ok. A Rui fala que ele poderia ficar vivendo no Palácio Zen, então por que ele escolheu vir para uma casa de condados? O prota fala que ela está relutante em se separar dele. Nessa hora, quando presta mais atenção, a Rui fica nervosinha, sem conseguir responder, e vai indo embora quase chorando, dizendo que vai primeiro dormir. O prota manda ela não se preocupar. Huang não está destinado a ficarem juntos. Eles não vão cair na garra dele. No seu quarto, com um colchão que parece um tapete, começa a cultivar os seus gyros. Um bicho atrás dele. Esse bicho atrás dele, não sei não, bem prota. Fala que a forma mais rápida de melhorar o seu cultivo é devorar um grande número de tesouros celestiais. Ou carne fresca e sangue de besta. Amanhã vai sair para procurar algo que possa lhe ajudar com isso. Ele precisa do corvo dourado de 9 penas. Esse corvo possui uma chama superior a qualquer outra em céu e a terra. E o Huang quer ver a reação dele quando vê uma chama igual uma de 9º grau na frente dele. Enquanto isso, o Huang com o Jorginho falando que checou as informações. O Qin é da família da dinastia da Espada Divina. Ele pergunta se é aquele que matou o imperador e desafiou os imortais. O Jorginho fala que sim, é esse mesmo. Já fica com um sorrisinho e começa a rir que nem um maluco, falando que ele queria lhe matar. Pensou que ele fosse alguém incrível, mas é apenas um lixo. Fala que isso é ótimo. Durante a estadia dele na cidade, ele mesmo vai matá-lo. Quer que assista com os próprios olhos a Rui se tornando a esposa dele. Enquanto isso, ao mesmo tempo, alguém pegando no rolo grosso. Era o prota. Fala que é realmente cansativo transcrever as habilidades marciais. Essa habilidade que ele escreveu, a palma do vento trovão, é algo que conseguiu na sua vida anterior. Mesmo sendo de grau mortal, é o suficiente para trocar por um grande número de tesouros materiais. Fala que agora vai até a casa de leilão da cidade. Na casa de leilão do Céu Nebuloso. É um local meio estranho, parece um monte de barquinho em cima do outro. Enquanto isso, tem várias pessoas, desde demônios a um monte de pecinha de xadrez. O prota fala que realmente sentiu muita falta disso. Um largato, o Rango, já vem se apresentando, perguntando o que o jovenzinho deseja. O prota fala que o que ele quer, ele não vai conseguir lhe dar. Pede para ele trazer a senhorita Wan para vir lhe atender pessoalmente. O Rango pede para o jovem esperar um pouquinho, que ele vai lá. Aparece 3 cobras. Essa é o Han. Tô zoando, essa não, essa aqui, ó. Ela já aparece com seu cachimbo, dizendo que a garota solitária veio atender o jovem mestre. O prota fala que faz muito tempo, hein? A Han fica se perguntando quem é ele que não lembra. O prota fala que hoje quer participar do leilão do submundo negro. A Han fica dando só uma risadinha. O Rango fica apenas com seu óculos olhando. Um óculos de um lado, faz sentido. Ela manda o garoto vir com ela. Vai mostrar o local pra ele. O Rango ainda abre a porta. Ainda é porteiro o bicho. Vai pegar esse largato bom pra vocês. O prota fala que realmente é muito ótimo estar de volta. A Han fala que o garotinho é novo por aqui. Ainda não sabe como chamá-lo. Poderia dizer o nome dele. O prota fala que ela não precisa saber disso. Hoje ele só veio participar dos leilões do submundo negro. Além disso, ele já sabe como as regras funcionam. Mostra a habilidade que ele escreveu. Pede pra ela ver quanto isso vale. A Han fica olhando pra habilidade. Fala que é uma habilidade marcial de grau mortal e grau profundo. O prota fica rindo, dizendo que realmente é uma habilidade de grau profundo muito boa. Está querendo leiloar isso. A Han fala que habilidades marciais de grau profundo são raras e caras. Pergunta se ele realmente quer fazer isso. Se for leiloada essa habilidade marcial de grau profundo, mesmo sendo de classe mortal, será o suficiente para conseguir no mínimo 1 milhão de moedas de ouro no leilão. Se confiar nela, a casa de leilão do Céu Nebuloso pagará 1,5 milhão
de moedas de ouro. O Pro tá pensativo, diz que uma pílula de refinamento corporal de 2º grau custa uma média de 10 mil moedas de ouro. Sendo assim, com 1,5 milhão terá o suficiente para comprar 150 pílulas. Fala que é acordo fechado, mas quer trocar o valor pelo equivalente em pílulas de refinamento corporal. A Han fala que isso não é difícil para ela. Pensativa, diz que isso foi inesperado. O jovem tem um bom conhecimento de cultivo profundo. Deve ser discípulo de uma poderosa seita que veio até a dinastia do Céu Nebuloso para ter experiências de vida. Pergunta se ele ainda deseja participar do leilão de hoje. O Prota fala que sim, ele quer participar. Pensativo, diz que se lembra corretamente, terá um tesouro extraordinário no leilão de hoje. A Han fica falando que vai levar ele até um assento exclusivo. Mostra o leilão pra ele, onde tem um monte de peças de xadrez. Fala que é aqui que acontece toda a mágica. Os figurantes ficam perguntando que nunca viram ela sorrir com tanta felicidade. Quem é aquele garoto perto dela? O Prota fala que esse local tem uma bela vista. A Han fala que apenas convidados distintos da casa dela podem sentar nesse assento exclusivo. Um garoto feio já vem chegando, dizendo: irmã Han, cheguei. A Han já olha com um olhar mortal e pergunta se não é o jovem mestre. Como você tá? Wang fala que hoje veio como um comprador, mas também trouxe um dos melhores produtos para leiloar. Esse é o Wang, o feião. A Han fica rindo, dizendo que agradece por ele se juntar ao leilão de hoje. Wang fala que o pai dele veio várias vezes propor casamento em seu lugar, mas ele sempre ignora. Assim que tenta pegar na mão dela, na mesma hora a Han desvia e ele passa direto como um bom gado. Wang fala que ela realmente é muito tímida, já discutiu o assunto com o pai dela e o item que vai ser leiloado hoje é muito bom, então vai querer nem um centavo, quer usar todo como dote para se casar com ela. Esse é o item que nem mesmo o pai dela pode recusar. Nessa hora a Han fica calada, mas ela queria mandar ele tomar no rabo, isso que ela queria falar. O Prota fica olhando aquela situação, fala que se lembra corretamente, o que será leiloado hoje é a arma imortal quebrada, a lança imortal. O Wang vê uma pessoa sentada de cabelo branco, fala que gostoso. Já toca no ombro do garoto, falando que ele está sentado no seu lugar. Porque ele continua aí, pode vazar. A Han fala que ele é um convidado dela, ele não pode ser rude assim. O Wang fica nervoso em que sempre se senta nesse local. Eu quero ali, mamãe. O Prota fala que peninha, este assento agora é dele. O Wang fala que ele é um lixo, como ele merece sentar aí. Ele é apenas um mero artista marcial na primeira camada. Prota poucas ideias, já mete um tapão na cara do feioso, deixando ele mais feio ainda. O Wang fica perguntando como ele ousa bater nele. Prota fala que ele é muito irritante, se continuar falando merda, vai matá-lo. O Wang começa a liberar seu poderzinho, falando que em tantos anos alguém nunca ousou falar assim com ele. Se quiser morrer, vai garantir o desejo dele. A Han já se mete, mandando eu parar com isso. Ninguém está permitido a causar problemas na casa de leilão. Essas são as regras. Yang fica falando, mas foi ele que começou, não é culpa minha. A Han manda ele calar a boca, muito puta. Na mesma hora o gado fala, tudo bem, eu tô nervosinho. Fica sentado perto de um largata azul, fala que suportou a raiva porque estava na frente da Han, mas ele não vai escapar. Quando ele sair da casa de leilão, vai garantir que ele tem uma morte miserável. Enquanto isso, Jorginho atrás com seu telefone, falando que o Kim está na casa de leilão do Céu Nebuloso. Além disso, parece que ele ofendeu o Wang. Enquanto isso, na residência da família, o Huang só de boa comendo uma uva e uns tomates. Fala que aquele cara está procurando a morte em todos os lugares que ele vai. Começa a mandar uma mensagem para o Wang. Na mesma hora, o Wang recebe a mensagem falando que é o Huang, hein? Pensou que aquele merdinha era um figurão, mas parece que ele é o filho abandonado da dinastia Qin. Ele está ferrado agora. A Han já sobe no palco, mandando todo mundo ser bem-vindo ao submundo negro. Hoje os itens que vão ser leiloados são os melhores comparados com o leilão passado. Além disso, tem mais itens do que antes.
Os segurantes ficam mandando ela calar a boca e ir logo pro leilão, que estão com pressa. A Han já manda as garotinhas trazer o que vai ser leiloado hoje. Fala que o primeiro item a ser leiloado é uma pílula medicinal de 2º grau, a pílula de vitalidade corporal. Um azulzinho. Fala que essa pílula é capaz de recuperar a carne morta e os ossos quebrados daqueles que estão no domínio da primeira camada. E não importa o tipo de ferimento, enquanto tiver essa pílula, você conseguirá se recuperar. O preço inicial é de 10.000 moedas de ouro. Manda começarem o lance. Um careca dá 15.000, um chifrudo dá 18.000. O prota fala que essa pílula é inútil pra ele. Vai dormir um pouco, espera as melhores coisas do leilão. Começa a tirar uma sonequinha de boa e do seu lado tem uma pessoa lhe olhando. O Wang fala pra ele dormir bem. Essa será a última soneca dele antes de cair em sono eterno. 30 minutos depois, ela continua vendendo os tesouros para um careca aleatório que ninguém liga. Fala que o próximo item a ser leiloado será o penúltimo item do leilão de hoje. Sim, o prota na mesma hora acorda, fala que finalmente chegou a vez do item que ele estava querendo. Jorginho fala que essa é a espada imortal quebrada que o jovem mestre estava precisando. A Han fala que esta arma imortal é de primeira ordem, conhecida como a lança imortal. Mesmo estando quebrada, ainda é um artefato imortal. O preço inicial será de 1 milhão de moedas de ouro. Manda o pessoal começar com os lances. Um já começa a dar 1,5 milhão e fala que esse artefato é algo muito importante para a seita dos artefatos refinados. Espera que eles tenham respeito. A Han pensativa fala que, como sempre, a seita dos artefatos refinados continua usando o mesmo método para suprimir os preços. Prota pensativo diz que agora é a sua vez de brincar. Mas do seu lado, uma pessoa de capuz fala que dá 2,5 milhões, que é essa coisa. O prota já dá sua olhadinha mortal. Fala que é uma das irmãs Yu. Sabia que elas viriam. Jorginho fica perguntando como ela usa roubar esse item da seita dos artefatos refinados. É bom ela pensar nas consequências. Manda ela sair logo pelaquela porta e não atrapalhar o leilão. Assim que ela tira o seu capuz com seu olho refinado de morte, Jorginho já fica com medo, falando que é a seita da morte silenciosa. Pensativo diz que não importa. A seita da morte silenciosa acabou intervindo. Acredita que o jovem mestre não vai lhe culpar por não conseguir o item do leilão. E o Fei fica rindo, dizendo que esse artefato vai ser seu. O prota já levanta na mesma hora, dizendo que vai pagar 3 milhões nisso. E fica dando um sorrisinho, dizendo: oi, lindinha. Aí o Fei fica brabo, dizendo que esse cara, de novo, ele está fazendo de propósito. O Wang todo feio, dizendo: 3 milhões? Onde esse garoto conseguiu tanto dinheiro? A Han pergunta se alguém vai aumentar mais o lance de 3 milhões ou ela vai acabar. O pessoal na plateia fica discutindo para ver se eles conseguem fazer uma vaquinha. A Han fala que neste caso, a lança imortal quebrada tá vendida para esse lindo jovem, mandando um pequeno coração para ele. Fala que o próximo item do leilão é o último item de hoje, uma habilidade marcial de classe mortal e grau profundo, a palma do vento e trovão. Todo mundo já fica comemorando, não sei nem como eles conhecem essa habilidade. Fala que o preço inicial é de 5 milhões de moedas de ouro. Pede para começarem o lance. Já começa com 6 milhões, outro dando 7, o Wang dando 10 milhões, o Jorginho dando 20 milhões, o Wang ficando bravinho todo feio. Continua feio reclamando, perguntando qual o significado disso. Vai comprar essa habilidade. Jorginho fala que o jovem mestre mandou uma mensagem dizendo que precisa comprar, então precisa pedir perdão para não ofender ele. Já começa a dar 50 milhões. O Wang fica brabo, dizendo que o Huang pediu ajuda para lidar com o Qin. Agora ele vai ficar sentado esperando que não vai fazer nada. E o Fei fala que só 50 milhões de moedas, hein? Realmente ele acha que vai conseguir comprar uma habilidade marcial desse grau? Ela já ia fazer um lance de 80 milhões. O prota manda ela escutar ele e não fazer nenhum lance. E o Fei fica perguntando por que deveria escutar ele. Ela quer comprar essa habilidade, mas acaba decidindo escutar e fala que não vai fazer isso não. O prota fala que ela fez a escolha correta, pensativa, fica estranha, dizendo que não sabe por que está obedecendo ele. A Han fala que ninguém vai aumentar o lance, então foi vendido para o jovem da família Huang. Jorginho fica comemorando, dizendo que a habilidade marcial de grau profundo pertence a ele agora. Prota pergunta se ela lembra do que ele disse antes. Está vivendo na pousada no céu nebuloso, está esperando pelas duas lá. Então, agora ele vai indo na frente. Algum tempo depois,
A Han já chega perguntando se o jovem mestre Qin ficou esperando por muito tempo. O Prota fala que não, acabou de chegar aqui. A Han agradece muito por hoje, graças a ele conseguiram vender o item muito bom. O Prota fala que não existe negócio sem fraudes, agora eles são cúmplices, mas admite que não imaginou que venderia por um preço tão alto assim. Agora ela deve um grande favor pra ele. A Han já se aproxima dizendo que realmente deve um grande favor no ouvidinho dele. O Prota já pega ela pela cintura e pergunta se nesse caso pode fazer um pedido pra ela. A Han já fica toda nervosa perguntando o que o jovem mestre Qin vai fazer com ela. O Prota fala que não vai provocar ela mais, só quer as coisas dele agora mesmo. A Han já puxa um anel, fala que está tudo dentro desse anel de armazenamento. Ele pode considerar o anel como um presente da casa de leilão para o jovem mestre Qin. O Prota fala que esse anel de armazenamento é de grau mortal e grau intermediário, nada mal. Em todo caso, se futuramente o Yang chamar ela para explorar as ruínas antigas, ela tem que lembrar de contar para ele, que vai junto com ela fazer isso. Diz um adeus e vai indo embora. A Han fica se perguntando como assim ruínas antigas? Na rua da cidade do céu nebuloso, o Prota só passeando de boa. Fala que na sua vida passada se encontrou com a Han depois que ela retornou das ruínas antigas. Naquela época, ela foi forçada a se casar com Wang por causa de uma conspiração que ele armou contra ela nas ruínas antigas. É uma pena que depois do casamento, o Wang mostrou sua verdadeira natureza e a Han ficou em um estado pior que a morte. Na sua vida passada, por causa de alguns acidentes, ele falhou em tirá-la da miséria que estava, mas nesta vida vai dar tudo mar de rosas e felicidades para ela. Durante a noite, na sua pousada de boa, fazendo aquela cultivação com fogo no Nordeste, ele ia se dar bem. Começa a absorver todas as pílulas. Fala que um guerreiro marcial comum aguenta usar uma pílula de treinamento corporal por vez, já aqueles com um talento melhor conseguem usar pelo menos 3 pílulas por vez. Claro que existem os gênios de grandes forças que conseguem usar até 10 pílulas por vez. Por causa dos gyros, a sua força física é inigualável. Graças a isso ele consegue usar de 50 a 100 pílulas de uma vez só. Pombo de fogo já começa a aparecer. O bicho tem várias pernas, não sei porquê. Já começa a absorver todas as pílulas de uma vez e começa a ficar monstrão, como se tivesse usado um Durateston. E o símbolo na sua testa muda, agora vira um touro com umas peninhas saindo dele. Prota fala que de 100 a 50 pílulas de refinamento corporal já foram suficiente para lhe ajudar a avançar para a segunda camada do reino espiritual. Já pega o seu pergaminho lendário e vê o pombo lá, com a fotinha dele bonita. Manda o pombo dourado de 9 penas a aparecer agora mesmo. E começa a fazer o carinho no seu bichinho. As chamas do pombo fica brincando com ele, passando pelo corpo dele. O Prota fala que já faz muito tempo em chama misteriosa 9 céus. Já começa a usar ela na sua lança e começa a fundir as 2 armas. Fala que a chama misteriosa 9 céus pode ser usada para refinar qualquer coisa entre o céu e a terra. Será fácil fundir a lança imortal quebrada junto com a lança de Deus da Guerra. Já começa a fazer sua fusão e o local todo começa a ficar brilhando. E sim, a sua lança do Deus da Guerra agora está fundida com a lança imortal quebrada. Prota fala que terminou de refinar a lança imortal e a lança do Deus da Guerra. Agora ele tem uma arma de classe imortal de primeira ordem. Mas antes ela era imortal de segunda ordem. Mas não vou falar nada não. Fala que neste momento consegue matar qualquer mestre até o 5º domínio na camada espiritual. Já começa a dar aquela descansada de boa como sempre. Enquanto isso, do lado de fora da cidade, vários peão de xadrez. Um velho todo feio fala que tem certeza que viu um clarão no céu. Parecia com uma essência de arma imortal de primeira ordem. Fala que se realmente for uma arma imortal de primeira ordem, ele precisa encontrar uma forma de consegui-la. A cidadezinha Céu Nebuloso não merece possuir um tesouro tão incrível. Esse velho que tá rindo é o mestre do Huang, o Qixian, o velho feio. Enquanto isso, na seita da morte silenciosa, as 2 de joelhos. E o Fei fala: mestre da seita, desculpe
desculpa. O mestre Hou fala que as duas falharam em matar o soberano Zen e depois falharam novamente em conseguir a lança imortal quebrada no leilão. Como ele deve lidar com as duas após falharem 2 vezes? E o Fei fica pedindo para ser punida. Ele se aproxima, dizendo que criou as duas desde que eram crianças. Como ele estaria disposto a punir seus 2 bebezinhos? Fala que elas terão uma nova missão, espera que elas não falhem nisso. E o Fei nervosa, e o Rui também nervosa, pede pro mestre falar qual é a missão que elas vão ter agora. O mestre Rui fala que a pessoa que atrapalhou o plano delas antes se chama Qin. Ele é uma criança da dinastia da Espada Divina, e por ele ter matado o imperador foi forçado a fugir para a dinastia do Céu Nebuloso. E o clã imortalzão emitiu uma ordem mortal para prenderem o Qin. Vão deixar esse assunto com elas. As duas aceitam a missão falando sim, mestre. Na mesma hora já usa o seu poder de ninja e desaparece no meio da fumaça. O mestre Rui fica muito puto, dizendo que as duas são inúteis, não servem nem para fazer missões pequenas, mesmo tendo ensinado elas desde crianças. Fala que dessa vez, se falharem de novo, ou vão morrer pelas mãos do Qin ou pelas mãos dele, e ainda será obrigado a encontrar novas sementes. Enquanto isso, no dia seguinte, a Rui na frente da pousada onde o Qin dorme. O prota pergunta por que a senhorita tá chamando ele tão cedo, qual é o problema? A Rui fala que a partir de hoje ele precisa viver no palácio, não pode permitir que ele continue vivendo nessa pousada. O prota fica rindo, perguntando se ela tá sentindo tanta falta assim no noivo dela. A Rui manda ele não falar bobagem. Ontem ele comprou a lança imortal quebrada, a que o Huang queria, e além disso ele ofendeu o Wang também. Fala que o Wang e o Huang não prestam, a menos ele é muito bom, mas conseguiu ofender os dois ao mesmo tempo. Prota pergunta do que ela está com medo, com ela do lado dele, aqueles dois não vão tentar nada. Rui fala que não é só isso, aceita a morte silenciosa, aceitou a missão e mandou pessoas para matá-lo. Pergunta se ele conhece a situação atual que ele se encontra. O Prota fala que não tem medo, então por que ela está com medo? Chama ela para fazer uma companhia e andar pela cidade do céu. Rui fica falando que não sabe o que tem que falar para convencê-lo. Eles vão comer um bolinho de arroz. Depois disso vem uns malabaristas em cima de um pau grande. O Prota fica comendo um espetinho de rato. Nessa hora, a Rui fica surpresa. Fala que aquela mulher é a Han do leilão do submundo. Não acredita que ela está tão linda hoje. O Prota fala que ela é sim, mas andando direito ela não fica pra trás também. Já chega mandando um olhentinha pra Han. A Han fala que é um prazer ver a princesa Rui. A Rui fala que faz muitos anos que não nos vemos, mas não precisa ser tão educada, pode chamar ela apenas de Rui mesmo. A Han fica falando que sim, então vai fazer isso. Fala que o jovem mestre Qin tomou a liberdade de vir aqui, mas espera não estar lhe incomodando. O Prota fala que ter 2 mulheres lindas lhe fazendo companhia, porque ele ficaria incomodado, mas vão diretos aos negócios. Han fala que já que a irmã Rui tá aqui, o que tem pra falar será o mesmo pra ela. O jovem mestre Qin tenha cuidado a partir de agora, com a seita morte silenciosa. O Prota manda ela não se preocupar, apenas precisa deixar as coisas seguirem o seu caminho. Han fala que se esse é o caso, não vai mais ficar perturbando os dois. Rui fala que a irmã está aqui porque não fica com eles. Faz tempo que não veio e ela não vinha para a cidade do Céu Nebuloso, então será bom conversar um pouco. O Prota fala o que a Rui está dizendo faz sentido. Já agarra as duas, dizendo que eles podem andar juntinhos. Hang já fica nervosinha nesse homem, hein? O Prota manda eles irem, precisam passear. Enquanto isso, as pessoas vendo essa cena ficam perguntando se estão cegos. Ao lado daquele homem tem as 2 beldades da cidade. O Prota fala que a popularidade delas duas é um pouco maior do que ele imaginava. A Rama do jovem mestre não ficar nervoso. A Rui fica falando que ele está claramente nervoso. A gente só escuta o som de uma chicotada da imagem. Várias peças de xadrez olhando uma carroça grande com alguns buracos no meio e uma pessoa xingando o maldito demônio que queria fugir. É uma lourinha tomando porrada. Ela fica lá toda caída no chão, toda machucada. O dono dela fala que não comprou ela para que ela fugisse. Pergunta se ela acha que ele não pode bater nela até a morte. A Han fala que essa é a voz do gordo Lee. Parece que ele está torturando novamente a escrava que comprou. A Rui fala que cedo ou tarde vai abolir a prática de bater e vender escravos na dinastia do Céu Nebuloso. A Han fala que o gordo Lee
é um homem arrogante e dominador. Além disso, ele confia muito na relação que tem com a família Huang e aceita os artefatos divinos. Por causa disso, ele faz o que quer e ninguém se importa em tentar pará-lo. Várias vezes no mês, ele fica humilhando os escravos no meio da rua. A Rui fica perguntando se ninguém faz nada. A Han fala que são os escravos do Gordo Lee, então ninguém pode fazer algo para proibir, além de não ter motivos para fazer algo assim. Enquanto isso, a escrava continua tomando porrada nas costas. O Gordo Lee fala que esse maldito demônio dá comida e bebida, e mesmo assim ela tenta fugir, pergunta se ela não está satisfeita. A escrava fica chorando, dizendo que esse Gordo Lee mandou matar todo o clã dela, nunca vai perdoá-la. O Gordo Lee já manda uma bicuda nela, falando: e daí que eu mandei matar todo o seu clã? Ela é apenas um demônio insignificante de um clã fraco. Se não fosse pelo fato de ela ter um rosto bonito, teria matado junto com os outros. Fala que ter comprado ela por um talhão de prata é o suficiente para ela ficar agradecida. Hoje é o mestre dela e ela precisa obedecer. Começa a ficar puxando a corrente da escrava. Fala que se descobrir que ela tentou fugir novamente, não vai acabar só em uma surra. Enquanto isso, a escrava continua tentando resistir, muito puta da vida. O prota pergunta se ouviu certo. Jurou? A Han fala que sim, o que tem de errado? O prota fala que sim, foi inesperado. As coisas se tornam ganhos inesperados na frente dele. A Rui pergunta se esse cara vai fazer algo estranho. Ele está sonhando demais. Com certeza ele vai aprontar alguma coisa. O prota fala que vai salvar essa garotinha, senão a raça humana terá vários problemas no futuro. O Gordo Lee fica dizendo que está cansado de bater nela e pergunta o que os outros estão olhando. Nunca viram alguém xingar e espancar os próprios escravos. A escrava fica muito puta ainda da vida, querendo matar o Gordo Lee. Ele fica bravo, dizendo como é possível os olhos de uma escrava serem tão assustador. Já começa a preparar seu golpe, pedindo pra ela parar de olhar ele desse jeito. Mas o seu golpe é parado. Ele fica sem entender nada. Pergunta quem ousa meter a mão no seu negócio. O prota fala que quer comprar essa garota. Qual é o preço dela? O Gordo Lee fala que ela não está à venda. Agora ele pode sumir daqui. O prota fala que ele disse que teve que comprá-la de volta. Então vai comprar dele então. O Gordo Lee fica rindo que nem doido. Fala que jovens não conhecem a imensidão do céu. Pergunta se sabe quem ele é. Então aconselha sumir daqui. O prota fala que nesse caso não tem outra escolha. O Gordo Lee fica rindo, dizendo como esperado de um pirralho medroso. E já toma um porradão no meio do queixo para deixar de ser vacilão. E sai mandando longe, batendo em tudo. Um careca fica perguntando que porra foi essa. O garoto sorcou o Gordo Lee. Uma velhinha fica falando que já era. O garoto está condenado. O Gordo Lee tem um bom relacionamento com a seita dos artefatos refinados. A escrava fica surpresa vendo aquilo. O Gordo Lee já começa a se levantar, liberando seu poderzinho. E começa a usar seu poder do javali gordo, dizendo que vai matá-lo. Já vem vindo pra cima, usando sua habilidade de grau mortal superior. O prota fica só parado esperando o golpe chegar. Já começa a usar seu poderzinho de choque e faz apenas uma barreira que manda o Gordo Lee de volta pro céu. O prota fala que punho do javali selvagem pareceu mais como uma invertida de um porco gordo. Fala que a partir de hoje a escrava vai ser dele. Já começa a usar seu poderzinho para quebrar as correntes que tinha nela. A Han fala que ele realmente é um homem muito interessante. A Rui fala que se o Huang souber disso, ele provavelmente estará meio morto. Em todo caso, o Gordo Lee mereceu e deve culpar a si mesmo. Já o Kim fez uma boa ação salvando a garotinha. O prota já começa a pegar ela no colo, falando que está na hora de ir embora. Enquanto isso, os outros ficam perguntando quem é aquele cara pra estar com as duas gostosonas da cidade. Dessa vez, o Gordo Lee ofendeu uma grande figura. O Jorginho fala que acredita que não. Afinal, o Gordo Lee tem um bom relacionamento com a sede dos artefatos refinados. Acha que as coisas não vão terminar tão bem. A Rui fica perguntando o que ele vai fazer com a garotinha. A Han fala que se ele não tiver lugar pra deixá-la, pode deixar temporariamente na casa do leilão nebuloso. O prota manda elas não se preocuparem. Ele tem seus próprios meios, já que essa garotinha, como imaginava, ela possui a linhagem demoníaca ancestral no corpo dela. A Rui fica falando que não pensou que ele gostava dessas coisas. O prota pergunta o que ela sabe. Essa garotinha vai ser alguém incrível no futuro. Pensativo, diz que no futuro a Li Hu será uma divindade demoníaca. Décadas depois, ela vai liderar 10 milhões de bestas e monstros para destruir os territórios da raça humana. Uma existência assustadora. E não é de se admirar que a Li Hu
odiasse tanto a raça humana na sua vida passada. Ela deve ter sido transformada em escrava e sofrido todos os dias, e deixou uma marca profunda no coração dela. Fala que, falando nisso, não pode deixar ela ficar vestindo essa roupa toda suja e destruída. A Han fala que o maior centro de comércio da cidade é o prédio Yan, vai mostrar o caminho para ele, pede para seguirem ela. Algum tempo depois, eles chegam no prédio Han. Um garotinho já aparece, dizendo que é uma honra ter a senhorita Han aqui. Pergunta o que pode fazer por ela. A Han fala que não é ela quem tá precisando de algo, é este jovem que precisa de roupas para a garotinha que está no seu braço. O garotinho fala que entende, pede para o jovem mestre vir com ele. A Han pergunta o que elas vão fazer depois das compras. A Yumi fala que não sabe, mas podem fazer alguma coisa. O Wang vai aparecendo, dizendo que faz tempo desde a última vez que veio até o prédio Yan. De acordo com as informações, o vestido de 9 cores estará vendido aqui hoje. Já vê a Rui paradinha perto da escada conversando. Falei, irmã, que coincidência. Eu estava à sua procura, mas não pensei que te encontraria aqui. A Rui já fica perguntando o que ele tá fazendo aqui. O Wang fala que há pouco tempo ouviu que chegaria um vestido de 9 cores no prédio. Então pensou em vir aqui comprar e dar pra ela. O vestido de 9 cores tem esse nome por ser feito com penas da águia de 9 cores, sendo extremamente caro e raro de se encontrar. Mesmo na cidade do céu nebuloso, demora anos para aparecer um na venda. E como a irmã Rui está aqui, por que não vão junto procurar por ele? A Rui fica brava, dizendo que não é necessário, ela não quer fazer isso. Todos já ficam surpresos com isso. O Wang fica perguntando por que tanto barulho. Um Goblin fica perguntando se aquilo não é o vestido de 9 cores. O Prota fica falando que ficou perfeito nela. Ali Rui agora está vestida com ele. Ficou até bonitinha e parece que cresceu mais do nada. O Wang fica falando que aquela garota é tão linda. A Rui fala que não esperava por essa. A garotinha, depois de mudar de roupa, ficou muito bonita. Fala que isso não está certo porque ele foi tão rápido em comprar roupa. O Prota fala que é apenas roupa. É claro que é fácil de escolher. O Wang fica brabo, dizendo que esse vestido foi o que ele veio comprar. Fala que viu esse vestido primeiro. O Prota pergunta se ele está dizendo que roubou o vestido que ele gostou. Fala que então quer toda a seita dos artefatos divinos refinados. A Rui fica rindo, dizendo que o Kim está irritando o Wang de propósito. O Wang fica brabo, dizendo seu filho da puta. Pergunta se está sendo provocado por ele. O Prota manda ele não assustar as crianças bonitas, mas está sim provocando ele. O que ele vai fazer? O Wang começa a ficar bravinho, dizendo que ele não sairá ileso por enganar as pessoas. Uma pessoa já vem correndo, chamando o jovem mestre. Wang continua bravo, perguntando o que foi. O gordo lhe aparece, dizendo que precisa de ajuda. Bateram nele e a serva dele foi roubada. Como é um servo leal, o que fizeram com ele não é o mesmo que fizeram com seu senhor. Wang fica perguntando quem foi que fez isso. O Prota já aparece atrás dele, dizendo que foi ele quem bateu nele. O gordo lhe fala que realmente foi esse filho da puta. Ele foi quem me bateu e roubou minha escrava. Wang fala que, em consideração a Rui, queria dar para ele um pouco de dignidade, mas continua sendo humilhado por ele. Fala para a irmã Rui que está sendo ofendido por ele. Esse cara vai acabar morrendo. A Rui fala que ele é uma pessoa muito ignorante para poder entrar no Palácio Zen. O Wang pergunta se ela vai envolver o Palácio Zen nisso para protegê-lo. A Rui fica rindo, dizendo que ele é o noivo dela. Nessa hora, o Wang quase não tanca e fala que é muito bom, muito bom. Mas quando o mestre dele voltar, nem mesmo o Palácio Zen vai aguentar sua ira. Fala que adeus por enquanto. O gordo lhe fala que o jovem mestre não pode apenas ignorar o que aconteceu, vai perder sua dignidade. O Wang já mete o porradão nele, mandando ele sumir da sua frente. O gordo Lee fica lá jogado na parede que nem um pedaço de cocô. A Rui fala que o ancestral logo chegará aqui. É melhor ele fugir. O Prota fala que está tudo bem, ele tem seus meios de resolver esse assunto. Falando nisso, já que elas estão aqui, elas podem comprar o que quiserem. As duas já ficam com os olhos brilhando, perguntando sério, mas fala que é claro, quem pagará vai ser tudo a Rui, na pousada no céu nebuloso. A Han e a Rui falam que vão se separar aqui. A Rui manda ele não fazer nada de ruim com a garotinha. O Prota pergunta se aos olhos dela ele é esse tipo de pessoa que tem esses gostos estranhos. Enquanto isso, na seita dos artefatos divinos, Wang continua brabinho. O seu pai fala que ensinou ele várias vezes para se manter calmo, independente da situação. Como filho, agora ele é ridículo que ter ficado com tanta raiva, está parecendo um cachorro abandonado.
Esse é o Ting, o mestre da seita dos artefatos refinados. Huang fala que não agiu conforme os ensinamentos do seu pai. O Ting manda ele não se preocupar. O mestre dele logo chegará na cidade do céu nebuloso em 3 dias. Nesse momento, a Ru estará na palma da mão dele. Mas o mais importante agora é ele se preparar para a competição da chama sagrada. Huang fala que entende. Dessa vez o filho dele vai vencer o primeiro lugar dessa competição. O Ting fica rindo, dizendo que isso é bom. Ele tem o apoio do mestre dele, então será fácil conseguir o primeiro lugar nessa competição. E no futuro, a dinastia do céu nebuloso estará sob o comando dele. Huang fica dizendo: sim papai, vai sim, confia. Enquanto isso, no seu quartinho, o Prota de boa, dando aquela descansada de ladinho. 2 pessoas encapuzadas já vem chegando com as suas espadinhas. O Prota fica apenas parado esperando. Pergunta por que elas não mataram ele. Já se levanta da cama, dando aquela espreguiçada legal. Pergunta se não é desconfortável vestir um véu no meio da noite. E o Fei pergunta se faz tempo que ele tá acordado. O Prota fala que 2 lindas mulheres entraram de madrugada no seu quarto. Como ele poderia continuar dormindo? E o Fei já bota a faca no pescoço dele, dizendo que neste caso deve saber o motivo delas terem vindo aqui. O Prota fala que não precisam fingir, não sente nenhuma intenção assassina vindo das 2. E o Rui pergunta como ele sabia sobre as coisas que ele disse sobre a seita da morte silenciosa. O Prota fala que parece que elas descobriram a verdade, não é? E o Feia e o Rui ficam caladinhos nessa hora. O Prota fala que como ele sabe dessas coisas, elas não precisam saber. Tudo o que precisam saber é que a seita morte silenciosa não é um bom local para as 2 ficar. Ainda não é tarde demais para elas saírem de lá. E o Fei fala que falar é mais fácil do que fazer. As 2 há muito tempo têm uma marca da seita da morte silenciosa. Enquanto a marca não for removida, nunca serão capazes de trair a seita da morte silenciosa. E o Rui fala que não é como se ela e a irmã dela não estivessem procurando uma forma de remover a marca. Mas para remover, precisam de uma chama sagrada de no mínimo 6º grau para ter sucesso. Prota fala que se for assim, é fácil de resolver. Manda as 2 chegarem perto e o Fei fica perguntando o que ele vai fazer. Prota já pega ela pelo braço, mandando ela parar de fazer perguntas. E o Fei fica perguntando o que ele tá fazendo. Prota fala que a partir de agora vai remover a marca da morte silenciosa que está no corpo dela. Já mete uma dedada no bucho dela e o seu pombo de fogo já aparece e dá uma cabeçada nela, fazendo a chama entrar no seu corpo. Aos poucos, a marca que tinha na sua testa vai sumindo. Toda a energia maligna que estava no seu corpo vai se dissipando. E o Fei pergunta se ele possui uma chama sagrada de 6º grau. O Prota pergunta se está sendo desprezado por ela. Agora que ela falou sobre isso, ele tem uma chama de 9º grau. As 2 já ficam de boca aberta surpresa. Prota fala que agora chegou a vez da outra. Algum tempo depois, a sua marca é removida. E o Rui fala que realmente a sua marca também desapareceu. O Prota fala que agora vai perguntar mais uma vez. A partir de hoje, elas estão dispostas a trabalharem para ele. As 2 ficam se encarando com um sorrisinho. Falam que a partir deste momento, as 2 trabalharão e seguirão a ordem do jovem mestre Kim. O Prota fala que isso é ótimo. Como disse antes, a técnica que ela praticou está incompleta, então ela só conseguirá usar o poder referente a uma habilidade de classe marcial comum. Agora vai completar a técnica que ela estava usando para ela poder treinar. Já enfia o dedão na cabeça dela e começa a passar a técnica completa, dizendo que o cultivo atual dela é a 2ª camada do domínio espiritual. Por causa disso, não conseguirá cultivar a habilidade mais forte de espadachim. Quando avançar para a 3ª camada, vai ensinar um conjunto de habilidade marcial de classe mortal e grau intermediário para ela ficar mais forte. E o Fei fica feliz, dizendo obrigada, jovem mestre. Prota pergunta da Yu-Hui se ela consegue carregar com ela o arco divino e flecha solar. E o Hui já libera o seu arco e sua flecha. Prota fala que vai passar um conjunto de habilidades de classe mortal que podem ser usados no arco divino e ajudará a maximizar o seu poder. Já começa a passar as técnicas de novo, um monte de letrinha vai aparecendo. E o Rui pergunta se o jovem mestre conseguiu todas essas habilidades na grande região selvagem. O Prota fala que se tiver uma chance no futuro, vai contar tudo pra elas. Mas falando nisso, está ficando
tarde. Pergunta por que as duas não ficam aqui pra dormir com ele. As duas já ficam todas coradinhas. O Prota manda elas não pensarem em bobagem. Elas podem pedir o quarto ao lado pra ficar. As duas já se despedem, falando que vão sair e vão descansar um pouco. O Prota já se deita na cama de novo, dizendo que com base no tempo, o ancestral do mestre Huang já deve estar chegando. Isso significa que a competição da chama sagrada está próxima. A competição é um evento trienal da cidade do céu nebuloso e é organizado entre as 4 grandes seitas da cidade. O propósito da competição é encontrar discípulos com talentos excepcionais e treiná-los para se tornarem grandes mestres alquimistas. As 4 grandes seitas são o Templo do Coração Sagrado, a Seita do Sol Extremo, a Seita da Espada Cruel e a Seita Jade Divino. As 4 mantêm uma a outra no limite, formando as divisões para que nenhum confronto aconteça. O ancestral Qin Shihan já alcançou o primeiro lugar da competição, o que garantiu muitas conquistas de hoje. E as 4 grandes seitas têm uma profunda herança, e a base de cultivo deles é ainda mais profunda. Enquanto os guerreiros comuns conseguem ganhar um pouco de orientação deles, o futuro será ilimitado. E na competição chama sagrada, as 4 grandes seitas refinam os pílulas juntas do tigre renascido, uma medicina de 4º grau como recompensa dessa grande competição. A terrível aura contida na pílula é o suficiente para fazer ajudar ele a avançar diretamente para a 5ª camada do homem espiritual. Após avançar para a 5ª camada, ele vai poder liberar a 3ª besta ancestral, o leão dracônico. Com essa besta, ela pode lhe garantir um aumento no poder de sua alma com um método indestrutível. Com esse aumento, a sua efetividade de combate será comparável a um mestre no auge do domínio espiritual. Quando estiver nesse nível, será um bom momento de voltar para a dinastia da Espada Divina e se vingar dos imortais. Mande esperarem por ele, seus dias de folga estão chegando ao fim. Na cidade do céu nebuloso, um careca com seu pau de ferro andando na frente. O Prota só de boa, escorado no murinho, fala que é digno da competição da chama sagrada. Ainda faltam alguns dias para abrir, mas a cidade do céu nebuloso já está cheia de alegria. Uma carroça vem vindo, só que dessa vez não tem ninguém em cima do cavalo. Cleitinho fala que é o mestre do Templo do Coração Sagrado. Jorginho fala que estão falando dessa vez que a Santa do Coração Sagrado vai aparecer pessoalmente. Queria muito ter a chance de vê-la. Uma pessoa vai abrindo a cortina. Essa é a Leng, a Santa do Coração Sagrado. Uma beldade. Todos ficam dizendo que ela é muito linda. Seria ótimo se pudessem ouvir mais falas da Santa. Ela fica dando uma olhadinha para uma pessoa ali encarando. O Prota fala que faz muito tempo, hein, Leng? Como é que você tá? Todos ficam olhando com o olhão pra ele. Aí ele pensativo, fala que quase se esqueceu que a Leng e ele ainda não se encontraram nessa vida. A Leng fica se perguntando quem é esse cara, porque ele parece ser alguém tão familiar pra ela. Uma velha toda feia já fecha a cortina, dizendo que ele é apenas um discípulo, não serve pra nada. E acabou.